de hoje, o espírito Hamed, ele aborda o capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz: um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular dos próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. E a média para uma questão interessante, que é o aspecto da solidão que a gente sente. E nós, é muito comum a gente se sentir sozinho, solitário, jovens, adultos, terceira idade, homens, mulheres. Volta e meia bate aquela sensação de solidão e a gente fala que é um vazio que existe dentro da gente. Não sei, é um vazio assim, eu não sei, está faltando alguma coisa na minha vida. Hamed dá uma definição para a solidão, que eu vou ler para vocês, porque eu achei muito interessante. Ele diz que a solidão é a falta de confiança em nós mesmos, quando nos rejeitamos e nos desprezamos, e não a falta de alguém em nossas vidas. Então, se eu for parar para pensar, a solidão não é a falta de alguma coisa ou a falta de alguém. A solidão é justamente o desprezo que nós damos a nós mesmos. Nós não nos valorizamos e isso nos deixa tristes. E a gente põe a culpa, então, na solidão. Falta alguma coisa para a gente, porque a gente não olha para nós para identificar o que é que está de errado com a gente. Não dá, a gente não consegue fazer isso. Nós precisamos entender que essa solidão, ela gera também o que a MED chama, e nós chamamos de insatisfação. A gente fica insatisfeito com tudo. E a gente não para prestar atenção e para valorizar o que de fato acontece com a gente em determinados momentos. Por exemplo, a gente se casa. O homem se casa com a mulher, marido e mulher, cônjuges. É aquela alegria, aquela felicidade que sempre nos acompanha nos primeiros tempos de vida. Passado algum tempo, a união começa a esfriar. Aquela alegria, aquela satisfação que a gente tinha, começa aos poucos a desaparecer e, de repente, o casamento perdeu a graça. Aí a gente fala assim, ele ou ela já não é mais a mesma pessoa. Eu gostava tanto dele, dela, porque ele era assim, ele era assado, agora não tem nada disso. Olha, eu não sei se eu fiz um bom negócio em me casar. E aí vem a insatisfação com o casamento. Quando essa insatisfação atinge os dois, ou quando ela se torna insuportável, a separação é inevitável. Quando o casal se separa, é bom a gente refletir que em algum momento houve um erro. Esse erro pode ter sido no casamento. Casou quando não deveria ter casado. E se foi isso, a separação é a correção de um erro. Mas se tiver filhos, aí a coisa se complica, porque há a responsabilidade materna e paterna sobre aquele ser que nós trazemos ao mundo. Então, qualquer que seja a situação, eu nunca vou dizer que o casamento deu errado por minha causa. Você não vai dizer, não, eu errei. Nós sempre vamos falar, nosso cônjuge, ele ou ela, não é mais o mesmo. Mudou muito. Não dá mais prazer, eu não aguento mais viver com ele. E a gente ignora que o problema da insatisfação está com a gente, porque eu me recuso a viver uma vida na qual eu não pensei corretamente. E eu não vou, de jeito nenhum, assumir essa responsabilidade. É o que a psicologia moderna chama hoje de projeção psicológica. Mesmo que eu dê internamente, eu tenha consciência, você tenha consciência de que você errou, você vai jogar a culpa em cima do cônjuge. É sempre ele que desvalorizou, ele que se perdeu no tempo, ele que não é mais o mesmo, ou ela, não é mais a mesma, e por aí vai as desculpas. E a insatisfação, ela continua dentro de nós, porque nós não procuramos a verdadeira causa disso. Nem suprimir essa necessidade.
A pessoa que é pobre, por exemplo, é outra situação. A pessoa que é pobre, ela procura sempre melhorar de vida. O que ela quer é uma prosperidade. E melhorar de vida, ter uma vida próspera, no conceito da maioria das pessoas, é adquirir bens materiais. Então a pessoa fica louca da vida para trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, comprar isso, comprar aquilo, e quando não consegue, vem a tristeza, vem a solidão, a falta de alguma coisa, e aí a gente fica insatisfeito. Fica insatisfeito com a vida, fica insatisfeito com tudo. E por quê? Porque a pessoa, quando está nessa situação, ela não percebe que a verdadeira prosperidade não é de bens materiais. A verdadeira prosperidade é a prosperidade do espírito. Quando eu cresço, eu tenho prosperidade dentro de mim, a minha vida material, seja ela farta ou seja ela escassa, eu tenho poucos recursos, ela vai ser sempre uma boa vida, porque eu estou em paz comigo mesmo. Então, a minha insatisfação, que surge disso, na verdade, ela é a causa justamente dessa fuga que eu faço, que você faz, que nós fazemos, na nossa realidade, a nossa realidade interna. Então, a gente acaba tendo uma insatisfação voluntária, porque o pobre que faz isso, se ele tivesse essa consciência, ele não vai reclamar da vida. Não vai, porque ele vai aceitar a natureza das coisas, sem deixar de buscar o melhor, sem deixar de lutar para melhorar a qualidade de vida, porque isso é uma necessidade instintiva de todo e qualquer ser humano, ter uma vida mais confortável. E por quê? Porque quando nós lutamos verdadeiramente para buscar uma vida mais confortável, o que vale para nós não é o resultado, não é a vida confortável, mas sim o esforço que eu fiz para conquistar essa vida mais confortável. Esse esforço me traz um aprendizado e eu vou crescer muito mais do que aquilo que o meu dinheiro me deu. Já a pessoa que vive na riqueza, aquele monte de dinheiro, tem dinheiro para qualquer coisa, dinheiro para ele não é problema, frequentemente são pessoas que ainda guardam em si uma necessidade muito grande de juntar dinheiro cada vez mais. A alegação é que a prudência, não, eu tenho que ser prudente, porque dinheiro não dura para sempre, e eu preciso preservar o meu patrimônio, para que eu não venha faltar nada para mim, nem para minha família. É assim que pensa o rico. Mas esse pensamento dele, na verdade, ele está escondendo o que ele tem dentro dele, que é a ganância. Quanto mais dinheiro tem, mais ele quer. Mais ele quer. E ele se justifica por causa disso. Quando não consegue se justificar, ele se torna insatisfeito porque a sua ganância não foi satisfeita. Existem aquelas pessoas que são loucas, são ávidas pelo poder. Eles têm uma necessidade de comandar, de estar no poder, de ser chefe disso, chefe daquilo. Nem vamos entrar aqui no caso dos líderes da nação, ou daqueles milionários, bilionários. Não, não vamos entrar nesse caso. Vamos falar aqui do nosso dia a dia, de mim, de você. E nós, quantas vezes a gente está trabalhando quando a gente não faz isso? A gente vê um amigo fazer de tudo para assumir uma posição de destaque. A pessoa quer ser vista, quer ser admirada, quer se destacar entre os outros. E por quê? Porque ela tem uma necessidade muito grande de autoafirmação. Ela precisa, uma necessidade tão grande, que ela precisa satisfazer o seu ego egoístico. O seu ego seja quase um ego assim, em completo desequilíbrio. E quando consegue assumir uma posição de poder, aí eles se sentem satisfeitos, porque as pessoas em volta dele passam a ter medo dele e ele acha que isso é poder. Então ele manda e é obedecido. E tem um ditado curioso, muito interessante, que diz assim, é um ditado popular que eu já ouvi várias vezes, e não faço a menor ideia de quem é o autor. Diz assim, que se você quer conhecer uma pessoa como verdadeiramente essa pessoa é, dê poder a ela. E com o poder na mão, ela vai se manifestar. É inquestionável. É muito raro, no mundo que nós vivemos, uma pessoa que não se revela diante do poder. E quando isso não acontece, gera satisfação.
O poder, ao longo do tempo, ele acaba se tornando uma carga muito pesada. E chega uma hora que a pessoa não quer mais e não consegue sair daquela situação. E vem novamente a insatisfação com tudo, muita insatisfação. Sim, a gente fala que as pessoas que têm insatisfação com a vida, porque nada está bom para essas pessoas. É uma coisa impressionante que a gente vê. E dizem que essa insatisfação pode levar a uma depressão profunda na criatura e levar a pessoa a tomar atitudes realmente descabidas, por conta dessa aparente solidão. Existem aquelas pessoas, mais comum entre os jovens, que querem fazer faculdade disso, faculdade daquilo, porque os títulos acadêmicos dão para eles uma posição de destaque. Eles se acham assim. Eu sou estudado, você é ignorante, você não fez escola nenhuma, você não é nada disso. Então, a pessoa tem aquela necessidade de se sobrepor ao outro. Não, eu sou advogado, você não é nada, então eu sou melhor do que você. E essas pessoas costumam avaliar as situações e avaliar as pessoas com base no grau de escolaridade. Isso é complicado, porque a escola, ela nos dá conhecimento, não nos dá caráter nem moral. É complicado. E também não nos dá sabedoria, porque a sabedoria advém da prática do conhecimento. Isso é sabedoria, e as pessoas não veem. Então, nós cometemos um erro ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, e a gente tenta, de qualquer forma, suprir essa carência, suprir essa insatisfação, suprir isso que nós chamamos de vazio dentro de nós, com uma projeção. Nós projetamos o nosso erro nos outros. E ao projetar, nós não percebemos o nosso grande erro, que é não descobrir o que é que nós temos de errado. Vocês já repararam pessoas, espero não ser o seu caso, são pessoas que todo lugar que a pessoa vai não está legal. Arruma encrenca com todo mundo, arruma briga com todo mundo, muda de emprego, muda de profissão, muda disso, muda de cidade, muda de país e continua se dando mal com as pessoas. É porque, na verdade, essas pessoas, a maioria de nós somos assim, mas essas pessoas, elas são pessoas que, assim, faz uma coisa, deu errado, lamenta o que dá errado, entra na insatisfação, procura preencher a satisfação, quando se preenche, retorna com as mesmas atitudes, comete os mesmos erros, diante de novo a pessoa fica numa ciranda viva, numa roda viva, erra, sofre a consequência, sofre, vem insatisfação, supera a insatisfação, volta a cometer os mesmos erros, a pessoa não percebe isso. Então, para onde a pessoa vai, ela leva o erro junto com ela. Porque o erro não está nas situações, não está nas outras pessoas, está nela mesma. Se você é desse tipo, para e observa, você tem algum problema que precisa ser corrigido. Atente-se para isso. Jesus Cristo nos falou, então, lá no seu Evangelho, sobre a trave. A gente vê a trave no olho do nosso irmão, a gente vê um cisco no olho do nosso irmão e não conseguimos ver a trave do nosso olho. É isso realmente o que acontece com as insatisfações, as solidões e muitas vezes e também com a revolta que toma conta da gente. A gente fica muito revoltado, fica muito irado. Então, se a gente parasse para pensar um pouco que nós vivemos projetando nos outros as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos, aí a gente vai conseguir entender que o erro está comigo e eu preciso me analisar, meus pensamentos, minhas atitudes, minhas palavras, e poder, então, identificar o que é que eu estou fazendo de errado. E mais do que o que eu faço errado, o que me leva a cometer esses erros. Porque analisar só o erro só em si não é suficiente. Eu preciso analisar a causa desse erro. O que foi que eu tenho dentro de mim que está me levando a cometer esses erros? E aí eu vou identificar qual é o meu verdadeiro problema. No Espiritismo, nós chamamos isso de reforma íntima, que não é uma invenção do Espiritismo, mas o Espiritismo trata muito essa questão da reforma íntima. Eu me lembro de Pitágoras, ele esteve preso na Babilônia, foi quando ele teve contato com o Deus único dos judeus,
Posto em liberdade, ele retornou para a Grécia, e a caminho da Grécia, ele resolveu passar no templo de Delfos. O templo de Delfos, construído pelos governantes, pelos grandes filósofos da época, era um templo onde tinha templos de todos os deuses. E eles deram o nome, então, do templo de Delfos. Então, para você entrar nesse templo, havia um cercado, e no portão principal havia um frontispício, assim, em forma de meio arco, e lá naquele frontispício estava assim: homens, se queres conhecer os deuses, conhece-te a ti mesmo. Pitágoras gostou muito dessa frase e acabou levando essa frase para Atenas, mas foi Sócrates que, ao tomar conhecimento dessa frase, tornou essa frase muito popular: conhece-te a ti mesmo. O Espiritismo usa essa fala socrática justamente para que a gente possa entender a importância da nossa reforma íntima. Se eu não me conheço, se eu não sei o que eu sou, eu vou estar sempre encontrando um vazio dentro de mim que não é vazio. É um erro de análise. É um jeito de projetar no mundo aí fora uma carência minha. Uma falta de confiança em mim mesmo. Eu não me confio. Então eu procuro mas hoje em dia está muito na moda os videogames, a televisão. Por que a indústria, hoje em dia, ela ganha tanto dinheiro e investe tanto no marketing? Porque essas coisas vêm justamente para suprir a carência e a insatisfação. Se você está insatisfeito com alguma coisa, você está triste, acabrunhado, o que você faz? Eu vou ver televisão. E pronto, está lá. Você vai assistir uma novela, vai assistir um filme, vai assistir uma série. Para quê? Para ver se você passa essa solidão, essa tristeza, e você não percebe que isso não está nas coisas aí fora. Não há nada que existe no mundo exterior que vai te satisfazer, que vai te completar. Não existe. O que vai te satisfazer e vai te completar é esse processo de reforma íntima que vai fazer com que a gente se valorize, e nós vamos nos valorizar com ponderação, com equilíbrio, e vamos então nos tornar pessoas mais confiáveis em nós mesmos. Não é para os outros. Eu preciso adquirir autoconfiança para que eu possa fugir desse processo insatisfatório que é a vida. Quantas insatisfações a gente tem. Podem notar, por exemplo, que as pessoas que têm um grau espiritual esclarecido melhor não são pessoas insatisfeitas. São pessoas felizes com a vida que têm. Dificilmente você vê essas pessoas reclamando de alguma coisa, lamentando alguma coisa, porque eu queria ter isso e não tem, eu queria ter aquilo e não tem. Então, Hamed, nesse capítulo de hoje, ele chama a nossa atenção para isso, para a importância que nós temos que dar para a nossa reforma íntima, para que a gente possa realmente conquistar e galgar um caminho mais satisfatório para que a gente possa ser realmente feliz. E afastar de vez essa sensação de solidão, a frustração que a gente tem com a gente mesmo. Podemos corrigir isso, você pode fazer isso, eu posso, todos nós podemos fazer isso. Então fica a pergunta: por que não começar agora? Por que não começar hoje? E fica então o convite. Muito obrigado a vocês, muita paz, com muito carinho, muito amor. Graças a Deus.